Boa noite, gente. Trio branco, pretona, boa noite. Boa noite, Ana Paula. Sejam muito bem-vindos. Ei, Dai, já tá aí ligadinho conosco. Tô olhando aqui se nossa internet vai funcionar tudo ok, né? Se vai aguardando os nossos seguidores aqui entrar, quem vai participar da nossa live. Vocês estão me ouvindo bem? Como é que tá o som aí? Vocês estão conseguindo me ver bem? O som tá ok? Me dá um feedback pra gente começar daqui a pouquinho. Vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo ok do outro lado? Vai no coraçãozinho para subir a nossa live. Oi, Jean. Né, que hoje vai ser um tema muito interessante. Pablo, boa noite, seja bem-vindo. Isso aí, muitos coraçãozinhos para chamar nossa live subir, porque aí pode ser inspiração, né, para muitas pessoas hoje. A história da Daiane, né, que tão aguardada. Eu sempre quis fazer essa live com ela, porque eu acho que é uma inspiração. Então, bom, gente, para quem já me conhece, tem pessoas aqui que não me conhecem, eu acredito. Boa noite, Ramos. Meu nome é Soraya Martins. Eu sou contadora por formação e eu vou contar só um pouquinho da minha história para vocês. Eu comecei a trabalhar de 13 para 14 anos. Eu fui babá, né? Eu trabalhei como do lar para olhar duas crianças. Na verdade, se estendeu de 13 até os meus 15 anos. Logo após, eu fui trabalhar de balconista numa lanchonete num bairro nobre de Belo Horizonte. E ali eu fui conhecendo muitas pessoas e senti sempre o desejo de querer crescer, de ser um pouco mais. Na verdade, naquela época, eu visava sempre assim, eu quero ganhar um salário melhor, eu não gosto de trabalhar sábado. E eu pensava assim, o que é que eu preciso fazer para melhorar isso? Porque eu era nova e trabalhar sábado para mim, eu gostava de sair, eu gostava de agito, né? Então eu tinha uma outra visão. Hoje, claro que a cabeça vai mudando. Mas naquela época, eu trabalhei numa casa de 13 até os meus 14, quase 15, e logo depois eu fui para outra casa acompanhar uma senhora não, ela era uma jovem naquela época, eu era uma menina e ela era uma jovem, que foi mãe, teve uma depressão pós-parto, e eu fui só para dar um apoio e acabei ficando lá por um tempo e ajudando, e foi uma lição de vida. E com meus 16 anos eu fui trabalhar de carteira assinada, eu fui balconista de uma lanchonete e as pessoas que eu atendia eram todas empreendedoras, tinham o seu negócio próprio, né? Eram pessoas mais bem-sucedidas no quesito assim de dinheiro. Era advogado, médico. Eu ficava olhando aquilo ali e falava assim, um dia eu quero ser assim também. E eu trabalhar no sábado, eu ficava tão incomodada naquela época, porque eu perdi meu sábado inteiro. A lanchonete abria 8 horas da manhã e eu largava o serviço às 14, mas eu ficava lá até às 18 porque eu tinha que ficar limpando lá depois. Um serviço muito digno que me fez crescer bastante na vida, em questão de tratar as pessoas, de querer melhorias na minha vida. E as pessoas que eu conheci lá foi inspiração. Logo depois eu fui para o escritório de contabilidade e aí fiquei apaixonada pela contabilidade, me formei, encontrei também dificuldades, mas foi lá que eu consegui assim a minha primeira profissão, né? Eu sou contadora formada por formação, tive muita dificuldade para passar na prova, mas eu tentei 6 vezes e eu consegui. Foi difícil? Foi. Foi uma luta? Foi. Mas com muita força de vontade eu adquiri, né, a minha carteirinha. E nesse tempo que eu fui a minha formação, né,
quando eu consegui conquistar isso, eu vi que eu poderia ir muito mais. E eu sempre tive dentro de mim vontade de ajudar as pessoas, de querer fazer as pessoas crescerem, as pessoas entenderem que nós temos um potencial dentro da gente. E depois eu precisei passar por 6 vezes essa prova, eu precisei estudar muito, muito para entender que o meu potencial era muito maior do que eu imaginava, né? De conseguir as coisas, de querer batalhar. E hoje eu tô aqui querendo passar isso para vocês. Tô numa nova fase de querer ajudar as pessoas também, querer ajudar elas sentirem o que eu senti e de pensar que a gente pode sim, se a gente sonhar, se a gente correr atrás, se a gente dedicar e se a gente quiser ter uma vida nova, né? Porque não basta só você falar, eu quero mudar de emprego, eu quero ganhar melhor. Não, não era isso que eu senti. Eu sentia dentro de mim que eu tenho uma missão. E essa missão é ajudar vocês que estão aqui, que todos são capazes assim como eu fui, né? Então, fiquem à vontade para fazer perguntas. Espero que vocês gostem da live de hoje. Eu achei um assunto muito importante, porque tem dias que a gente não tá legal, tá meio baqueado, e aí a gente acha que o mundo tá acabando, principalmente nessa fase que nós estamos passando, muita gente angustiada, mas só de a gente não estar doente, nós temos que ter gratidão, né? Gratidão a Deus, gratidão à nossa família, gratidão ao nosso trabalho, que tem... Por que eu resolvi trazer a Daiane hoje com a história dela? Para inspirar pessoas que podem estar passando o mesmo problema que ela, ou pode estar passando outros problemas e que é uma tempestade num copo d'água, não é verdade? Alguém aqui conhece alguém assim? Que um probleminha assim, a pessoa fica... o mundo desaba. Coloca aqui para nos comentários se vocês conhecem alguém aqui. Boa noite, Andréia. Boa noite, Lani Rose. Boa noite, Lidiane. Sejam muito bem-vindas. Espero que vocês fiquem, assim, emocionados com a história da Daiane, assim como eu fiquei quando eu a conheci, né? Daiane tá por aí? Eu acho que já tá na hora de chamar a Daiane, né? Ei, Dai, se tiver, dá um oi aí pra mim. Manda um coraçãozinho, gente, pra minha live subir. Para muitas pessoas, para esse assunto, para essa inspiração chegar até outras pessoas. Compartilhe com 2 amigas. Talvez você conheça alguém que esteja passando pela mesma situação da Dai, ou alguém que queira se motivar, né? E falar, nossa, eu tô aqui chorando com tanta gente que já passou, que está passando. Dai, fique à vontade, eu vou te chamar, tá bom, querida? Gente, só um minutinho que eu vou chamar a Dai aqui. Mas você olha aí pra mim, tá? Chamei, Dai, te chamei. Então, gente, nós podemos tudo, né? Basta a gente ter um controle emocional, procurar ter um controle emocional. É fácil? Não é fácil não, mas a gente que manda na mente da gente, a gente é que olha a nossa direção. Peraí, que eu acho que agora tá dando certo. Oi, Dai, cadê você? Oi, Dai, tudo bem? Oi, tudo bem? Tá bom o áudio? Tá. Gente, olha se nós estamos bem, se não tá cortando a cabeça da Dai, a minha, porque tem hora que eu dou umas manotas assim, né, Dai? Deixa eu aumentar. Responde pra gente se tá tudo ok, se vocês estão ouvindo bem. Estão me ouvindo, gente? A Ana falou que tá. Ô, Dai, então, já contei um pouquinho da minha história antes da gente começar aqui. Seja muito bem-vinda e muito Obrigada. obrigada por você ter aceitado o meu convite. Já tem um tempão que eu queria
fazer essa Jamais. live, eu queria fazer uma entrevista, eu queria fazer qualquer coisa com você para você expor sua história, que eu acho que, como eu estava falando agorinha mesmo, você é a sua história é uma inspiração, você é uma inspiração, porque muitas pessoas às vezes estão passando um probleminha assim, faz uma tempestade no copo d'água e não consegue ver a vida com outros olhos. Então, por favor, se apresente às pessoas que estão aí, e eu tenho certeza que a nossa live vai ser muito enriquecedora para quem ouvir de coração aberto. Isso mesmo. Então, gente, boa noite. Para quem não me conhece, né? Meu nome é Daiane, eu sou coach e consultora de imagem. Conheci a Soraya através de uma amiga nossa em comum, a Ângela, acabou de entrar na live, inclusive. E tem pessoas que Deus nos apresenta, e a Soraya foi uma pessoa que Deus me apresentou através da vida da Ângela. Nós tivemos, né, a Soraya, um trabalho juntas como Isso. coach e coachee durante quase 6 meses, mais ou menos. E nesse período eu pude conhecer um pouquinho da história da Soraya e a Soraya pôde conhecer um pouquinho da minha história. Então eu tô com o coração cheio de gratidão por poder estar aqui compartilhando um pouquinho com vocês da minha história, tudo que eu passei, tudo que eu aprendi, como que eu ressignifiquei todo esse processo que foi o câncer de mama. Sim, eu que agradeço por você estar aqui mais uma vez. Dai, como nossa live passa rapidinho, porque a gente fica conversando aqui, parece, né, quando a gente assusta. Então, eu quero que você comece contando para nós como que você descobriu no seu corpo, qual foi a diferença, quais que foram os sintomas. Primeiro, qual foi o seu câncer, né? Em qual parte do seu corpo, para você explicar ao pessoal, e como que apareceu os primeiros sintomas, e como que foi no seu corpo, como que você descobriu? Então, eu estava aqui na minha casa com o meu marido. Na época eu trabalhava fora no final de semana. E aí eu estava vendo televisão, aí na hora que eu coloquei a mão no seio, eu senti um caroço. Só que era um caroço que não estava ali. Eu falei, não, tem algo diferente. E aí eu não falei nada com o meu marido e fui para o banheiro fazer o toque, né? Me apalpar. Porque na época eu tinha 28 anos, então eu nunca tinha feito mamografia, nada disso. E Sim, aí, fazendo o toque aqui no banheiro da minha casa, eu percebi que tinha algo diferente. Era um caroço como se fosse esse caroço aqui, ó, que a gente tem no próximo do punho. E eu não sentia dor, não sentia nada. Eu só sentia esse caroço de um dia para o outro. E aí, quando eu senti esse caroço, eu procurei o ginecologista. Só que a ginecologista do meu plano atendia somente em dezembro. E isso foi em novembro. Em sim. outubro, perdão. E aí eu falei, meu Deus, eu preciso de ir no ginecologista. E aí, na época, eu era gestora de RH, eu pedi o meu time para me ajudar a verificar se teria algum ginecologista ali na região do centro, que era onde que eu trabalhava na época, para me consultar só daqui para cima, porque daqui para baixo eu já tinha quem me consultasse. E aí, Sim. Deus foi tão maravilhoso que eu consegui uma desistência lá na Afonso Pena. Fui na médica, a médica me examinou e falou comigo que não precisava me preocupar, que era uma glândula de gordura. Só que eu tava com uma coisinha na minha cabeça e falei com a doutora, falei, doutora, me dá um pedido de ultrassom para eu ficar mais tranquila. Aí ela me deu o pedido de ultrassom, eu fiz a ultrassonografia e já veio no laudo do médico falando que era um nódulo sólido. E aí eu já fiquei um pouquinho preocupada, que eu falei, ai gente, um nódulo sólido? Como assim? E aí, em dezembro, no dia 24, véspera de Natal, eu fiz a biópsia e no dia 31, véspera de Ano Novo, eu tive o diagnóstico de câncer de mama. E aí Sim. foi um baque, porque não tinha ninguém na família com essa doença. E eu já tinha pesquisado muita coisa na internet, então na hora que eu vi lá carcinoma mamário, eu já sabia que era câncer. Então Ah, eu bateu aquele desespero. e foi, Daiane, tinha alguma. Tô olhando nossa colinha aqui, tá, gente? Aqui, Daiane, tinha alguma na sua família? Você tem histórico de câncer? Ou você foi. Não, eu fui o primeiro caso de câncer de mama na minha família. Tem histórico por parte do meu pai, mas é câncer, acho que é traqueia, sei lá, não sei onde que é não. Mas de mama nunca teve.
Ah, tá. Então, pela sua experiência, assim, pela sua vivência, então não do que você pega muitas informações, você já me falou, quando você vai fazendo tratamento, você acaba conhecendo outras histórias, outras pessoas, vai Sim. muito ao hospital, né? Então, não necessariamente você precisa ter o histórico de câncer na sua família para poder acontecer com você, né? Não, e na realidade, a medicina, ela não consegue te explicar por que que você tem uma célula cancerígena no seu corpo. Meu médico mesmo, ele não soube me explicar. Ele falou assim, olha, não tem caso na sua família e você desenvolveu uma célula cancerígena no seu corpo. Então, Ah, não é porque alguém da família teve que você vai ter, ou não é porque ninguém teve que você não vai ter, entendeu? É algo que todos entendi. nós estamos sujeitos aí a passar. Tá. Então, nessa primeira, tipo assim, o que a gente tira de lição nessa primeira informação sua é sempre se tocar, né? Sim. Fazer o autoexame, porque, infelizmente, muitas mulheres não fazem o autoexame porque pensam assim, comigo não vai acontecer, né? Ou Ah, pela idade. isso, ou pela idade, exatamente isso que eu ia te falar. Eu fiquei, quando você me contou, eu fiquei assim, assustada com a sua idade, com 28 anos, você desenvolveu o câncer e tal, porque antigamente a gente ouvia dizer que era para cima dos 45 anos, né? Uhum. E, por exemplo, a mamografia é uma burocracia danada para fazer. Eu tenho plano de Sim. saúde e mesmo com plano de saúde é muito burocrático. Por exemplo, se você não tem nenhum sintoma, geralmente eles não vê necessidade de aprovação. Aconteceu isso comigo 2 vezes. Eu não tive nenhuma. A médica apalpou, eu apalpei, não teve nada. Ela falou, pela sua idade, não tá na hora, mas eu vou te pedir assim mesmo. Aí foi uma burocracia, eu fiz, e aí eu tive que repetir. Aí ela pediu para eu repetir porque não estava dando para ver direito, e na hora que eu fui repetir, eu não consegui fazer, justamente por isso, porque eu. Soraya, o que eu falo é que se você. A gente tem tipo um sexto sentido. Então, se você se tocou, sentiu algo diferente, corre atrás. Porque no meu caso, se eu tivesse ficado com o diagnóstico da ginecologista, eu poderia estar com câncer até hoje sem saber. Sem Mas procurar como ajuda. exatamente, como eu tinha um sexto sentido, eu senti Deus, sabe? É uma Me falando intuição que uma feminina, né? intuição. Isso. Exatamente. Eu falei, não, eu não vou ficar só com o seu laudo, eu preciso de um ultrassom. E aí, quando ela me deu o ultrassom na mesma semana, eu fiz, entendeu? Porque quanto antes descobrir, mais chance, né? Melhor é. Eu vejo É, assim, muitos casos de pessoas que têm medo de ir ao médico, de fazer tratamento, muitas mulheres que dão vontade de puxar a orelha, que não vai fazer a prevenção, né? tem que fazer. E não é só o câncer, pode aparecer outras doenças. Eu conheço pessoas que vai uma vez na vida estar na morte fazer prevenção. Conheço mulheres, né? Mas Uhum. homens também tem que fazer. Mas eu, aquele dia, você me contando que tanto de homem que tinha câncer de mama, eu fiquei assim, porque é um assunto que é até uma falha minha que eu nunca tinha procurado saber. Eu não Na sabia que o realidade, o homem. câncer é um tabu, né? Ninguém gosta de falar câncer, o povo fala aquela doença, para início Pois de é. conversa. E aqui eu fiquei imaginando, quando você me contou do câncer de mama, eu vim conhecer muito sobre histórias de pessoas, assim, você me falando de superação. Quando você me falou que tinha muitos homens no hospital com câncer de mama, eu fiquei imaginando aquela cena, porque geralmente esse assunto é voltado mais para a mulher. Quando eu pesquisei na internet sobre a nossa live, tudo, eu vi só a maioria são as mulheres que perguntam, a maioria são as mulheres que pesquisam e que também são como é que fala? Diagnosticado. Diagnóstico, isso, é mais em mulheres do que em homens, mas é Sim, importante os homens saberem que também pode estar correndo esse risco, né? com Daí, certeza. e me conta, quando o médico falou assim, Daiane, é o câncer, você está com câncer de mama e tal, como foi sua reação? Como foi a reação das pessoas próximas a você, o seu marido, quando você chegou para falar? Então, quando eu tive o diagnóstico, que foi na véspera do ano novo, eu passo o ano novo todo ano na igreja. Então, eu passei o ano novo na igreja, não contei nada para ninguém.
E aí, como foi a virada de ano? Na virada de ano, geralmente, a gente cria toda uma expectativa para o novo ano que entra. Então, a gente faz planos, projetos, enfim. E aí, eu tinha duas alternativas. Ou eu, na primeira alternativa, me entregava aos meus medos, me entregava às circunstâncias, às incertezas que estavam por vir no ano de 2017, foi o ano do meu tratamento, ou eu entregava todos os meus medos, todas as minhas incertezas para Deus e seguisse em frente. Eu optei por entregar tudo nas mãos de Deus e seguir em frente. Então eu já comecei o ano com o coração mais em paz, ainda que eu tivesse tido esse diagnóstico de câncer de mama. Eu não contei para minha família de imediato, eu contei depois que eu já sabia o que, que eu tinha, qual era o tipo de câncer, que eu já queria levar a notícia pronta para as pessoas, entendeu? E aí, quando eu contei, a reação das pessoas me surpreendeu. Por quê? Geralmente, quando você conta para alguém que está doente, a pessoa fala assim: não, não vai ser nada não, tá curado, aqui não sei o quê. As pessoas são super otimistas. E comigo, as pessoas geralmente pegavam na minha mão e falavam assim: olha, o Senhor tá com você, fica tranquila, tenha força. Então, desde o início, eu já sentia que Deus estava me preparando para algo e as pessoas que estavam em volta de mim, de certa forma, parecia que sabiam que Deus estava me preparando para algo, entendeu? Sim. Ai, que Então bom, eu não né? cheguei a sofrer tanto assim, não. Uhum. A morte nunca passou pela minha cabeça, Soraya, porque como eu entreguei nas mãos de Deus, eu só pensava na quimioterapia. Na morte eu nunca pensei. É isso que eu ia te perguntar. Se você. Eu fiz uma colinha que eu não tô achando ela aqui por nada, sabe? Mas aqui. O Deixa seu. fluir. É porque eu gostaria de explicar para as pessoas antes essa pergunta, mas você Tá, pode resumir, depois eu vou pegar ela, que eu sei que ela está por ali, sabe? É tá. que o seu, porque eu li, me corrija se eu estiver errado. São 5 graus de câncer. No seu Uhum, caso, estava em qual? Eu queria explicar, ler o tá. grau para as pessoas, mas Na depois eu. realidade, eu falo até os termos técnicos, que eu já tô, tipo, super dentro desse Então assunto. você pode explicar para mim, por favor. Na realidade, tem os graus, né, do câncer e o estadiamento da doença. E isso só consegue fazer depois que você faz a biópsia, que tira a peça, leva para o laboratório para identificar. No meu caso, o câncer que eu trato, porque eu ainda estou em tratamento, é um câncer grau 2 com Ah, metástase na axila, e o estadiamento da doença, ele é 3. Por quê? Existe o câncer, o tumor, que ele é pequeno, não, que ele é grande e ele não quer se espalhar. E existe o tumor que é pequeno, mas ele quer se espalhar. O meu tumor que eu tinha era 1, alguma coisa centímetros. Mas eu descobri ele em outubro, né? Mas eu tive o laudo em dezembro. Em janeiro já estava na axila. Então era um tumor pequeno, mas que se espalhava pelo corpo. Por isso que quando faz o estadiamento e identifica o grau, é através disso que vai identificar qual que vai ser o protocolo de tratamento. Se o câncer que se eu vai tive, fazer retirada, se não vai, se vai isso. retirar a mama, se vai fazer quimioterapia, se vai fazer radioterapia, entendeu? Então, isso quer dizer que pode passar para outra mama também? Por exemplo, eu tô com a direita e de repente, igual você falou que no seu caso foi para axila. E você sabe me dizer, Daia, porque a gente fica curioso, né? Você sabe me Sim. dizer se passa muito rápido? No seu caso foi assim, passou muito rápido da mama já para axila? Então, depende do tipo de câncer, no caso da mama. Vou falar da mama, tá? Tem o câncer que é hormonal, ou seja, quanto mais hormônio a mulher produz, maior a probabilidade do câncer voltar ou se espalhar, que no caso é o que eu trato. O câncer que eu trato, ele é hormonal. Quanto mais estrogênio, que é o hormônio que faz a mulher ser mulher, o meu corpo produz, maior a probabilidade de despertar uma célula cancerígena ainda que eu tenha feito quimioterapia, entendeu? Entendi. E tem outros tipos de câncer. Então, o que vai determinar se vai para outra mama, se vai para o pé, se vai para a cabeça, é o tipo de câncer. Geralmente, o câncer que é invasivo, igual no meu caso é carcinoma, câncer mamário invasivo, porque ele invade outras
células, ele invade outros órgãos, ele invade outras partes, entendeu? Entendi. Aqui, Dai, eu queria que vocês colocassem aí se vocês estão gostando da live, se vocês estão entendendo, né? É, eu vi os comentários aqui da Michelle, da Ana Paula, que é novidade para elas, que homens têm também a possibilidade de ter o câncer de mama. Realmente eu também não sabia. Nesse período que eu conheci a Daiane, né, é pouca informação. Eu acho também mais curiosidade, Daiane, porque quando não acontece na família da gente, ou não acontece com alguém próximo, você nem procura saber. Igual no caso, eu depois que eu te conheci, que algumas coisas que você me falou, que eu fiquei bem curiosa, que eu fui ver uma coisa ou outra, é que eu fiquei mais atenta também quanto à minha saúde. Por quê? A gente tem que ser sincero, porque a gente não se fica se apalpando todos os dias, quando vai tomar banho, igual o médico fala. Você Hoje, costuma... depois que eu passei por tudo isso, todo dia eu me apalpo, todos os dias. E se eu sinto um carocinho diferente, eu já fico grilada. Eu fico assim, não, esse caroço não estava aqui, não. Porque é necessário o autoconhecimento. Porque se você não conhece o seu corpo, às vezes eu chego no meu médico e falo assim, olha, tem um caroço aqui que não tava. Ele não precisa procurar o caroço em mim, eu já mostro. Porque hoje eu me conheço, entendeu? Ah, sim. Você já chega lá e fala, é aqui. Você sabe que isso é super importante, né? Porque às vezes você chega falando uma coisa, ele pode achar que é outra. Muitos médicos fazem assim, né? É igual você chega com dengue e eles falam que você tá com virose. Então é bom você já chega lá e fala, não, isso tá estranho no meu corpo, então, e Exatamente. aí fica um jeito mais fácil até para poder entender. Né, Daiane, me fala, como que foi a quimioterapia? O que que foi para você? Como que foi para você a quimioterapia? Como que começa esse processo? Todo mundo precisa fazer a quimioterapia? Tá. Antes de eu contar isso, tem muita gente falando que eu sou sábia, segura, forte. Eu quero compartilhar rapidamente por que vocês me veem dessa forma. Em janeiro de 2017, dias antes de eu começar de fazer a cirurgia, eu vi uma mulher careca no hospital. E aí, eu chorei muito na hora que eu cheguei em casa. Eu falei assim, Deus, já que eu vou ter que passar por um tratamento de câncer, eu não quero passar como aquela mulher que eu vi. Eu quero passar bem, com autoestima, alegre, sabendo que o Senhor está no controle de todas as coisas. E nisso eu chorei muito. E na época eu era diretora de vendas Mary Kay. Fui num congresso de mulheres da Mary Kay. Nesse congresso ninguém sabia de nada, porque eu não tinha contado para ninguém ainda. E lá no final do congresso, uma mulher me chamou e falou assim: olha, eu tenho um recadinho de Deus para você. Aí na hora eu fui meio incrédula, sabe? Eu, tá, conta outra. Aí ela, Deus me mostrou que você está com uma enfermidade, que você está com câncer de mama. Na hora que ela falou câncer de mama, eu já comecei a dar atenção. Aí ela falou, e ele mandou te perguntar por que você tem chorado se ele já falou que é com você. Ele manda te falar que você vai passar por um processo muito doloroso, e todas as vezes que você ficar desanimada, triste, com vontade de desistir, é para você lembrar desse dia, desse momento, dessa palavra. E nisso a lágrima descendo, né? Porque eu fiquei sem força nas pernas para ficar de pé. E aí ela voltou, ela tinha ido, depois ela voltou e falou assim, ó, Deus te ama tanto que me escolheu no meio de 400 mulheres para te dar esse recadinho. Então, meninas, é por isso que eu fui forte, sábia, segura, tudo isso aí que vocês estão falando. Porque não tinha como eu duvidar que Deus estava comigo, que era um processo que eu precisaria passar. Verdade. E quando você tem a certeza que Deus é com você, você fica assim, de forma segura no meio da dificuldade, de forma sábia no meio da dificuldade. Você faz do limão uma limonada. E aí, É, voltando para a pergunta que a Soraya me fez com relação à quimioterapia, eu fiz a cirurgia em janeiro, tirei o tumor da mama, não tirei a mama, gente, eu tirei só o tumor. Só que quando foi em fevereiro, meu médico viu que tinha ficado ainda a pele contaminada. E aí eu tive que fazer outra cirurgia em março. Aí, em março, eu voltei e tirei mais pele. E tirei 2 linfonodos da axila, que foi quando veio o diagnóstico de metástase. Porque se você não tira, você não tem como saber.
E aí, quando eu tirei o tumor e os linfonodos, o meu médico falou comigo em março, falou assim, olha, o câncer que você tem, ele é pequeno, o tumor é pequeno, mas é agressivo, e se a gente não começar a quimioterapia, ele vai se espalhar. Aí, quando foi em abril de 2017, eu comecei a quimioterapia, fiz a quimioterapia de abril de 2017 a setembro de 2017. E depois eu fiz radioterapia, que é uma radiação na mama, de setembro de 2017 a janeiro de 2018. Aí seu cabelinho caiu todo, né, Dai? Que eu já Caiu. mostro para as Minhas meninas essa foto. primeiras. Essa fotinha sua que tá aí atrás, que é linda. Foi mais para frente, só para as meninas verem. Aqui, ó. Eu já vi várias fotos suas, né, Dai? Mas essa aí é Nas linda. primeiras sessões, o cabelo já deu sinais que queria cair, sabe? Sei. Ai, vou colocar aqui. E como que você encarou isso? A gente escuta assim, cabelo é uma coisa que mexe muito com a autoestima nossa, né? E para você Sim, ver sim. que pode cair a qualquer momento, a gente é apegado numa coisa que pode acontecer a qualquer momento, de não ter, né? Por uma doença. Na realidade, o meu cabelo começou a cair na segunda sessão de quimioterapia. Então, a minha quimioterapia era de 21 em 21 dias. Aí, quando ele deu sinais, eu fazia assim, ó. Aí caía aqui tanto de cabelo na mão. O meu marido, o Jonatas, ele raspou o meu cabelo pra mim. Só que ele não foi sábio, não, sabe, Sô? Ele raspou meu cabelo de frente pro espelho. Pensa, igual a Ah, cena da novela. aham. E Mas a aí ele intenção dele foi linda, né? foi. Ele raspou meu cabelo, aí eu falei com ele assim: limpa aí, porque eu não tenho condições de me olhar agora. E aí eu fui pro sofá que tem aqui no quarto de televisão da minha casa chorar. Porque ainda que a gente saiba que Deus está conosco, nós somos seres humanos, e no momento de dor, no momento de sofrimento, a gente precisa colocar para fora. Aí eu chorei. Eu lembro até o dia, foi numa terça-feira. Chorei a terça-feira todinha. Na quarta-feira eu falei, vida que segue. Aí eu comecei a colocar lenço, eu sempre gostei de maquiagem, então eu me maquiava. Eu não me permitia aparentar que estava passando por um câncer. Não por vaidade, mas é porque eu penso assim, se Deus é comigo, como que eu vou andar cabisbaixa? Como que eu vou andar triste, esmorecida? Não faz sentido, não é congruente. Então eu optei por isso, e isso me fortaleceu o tempo todo. Se você tá, quando a gente tá, igual domingo, acho que domingo até coloquei nos meus stories, que eu tava meio brocochô, que tinha acontecido um fato comigo, e aí depois eu falei assim, aí à noite, na hora que eu fui dormir, que Deus falou comigo, conte a sua história, ele quis dizer assim, você tá aí sofrendo por uma coisa, olha onde você chegou, né? Então, quando você tá, se agarra na sua fé, na sua crença, independente da religião, você consegue passar por uma dor, né, um pouco mais Exatamente. fácil. Agora, o câncer, já ouvi falar que se você ficar vítima, se vitimizando, ai, nossa, eu vou morrer, porque eu imagino que as pessoas já falam assim, nó, fulano tá com câncer, nó, fulano vai morrer, né? A Igual primeira na visita que minha eu família. recebi aqui na minha A primeira visita que eu recebi aqui na minha casa foi da minha cunhada, da Aline. E Uhum. aí eu lembro que quando ela veio aqui, eu tava arrumadinha, sabe? Careca, mas arrumadinha. E aí ela, nossa, amada, você tá, tipo assim, tá linda e tal. Eu falei, amada, eu fiz cirurgia na mama. Eu sou Tipo, a mão chique. tá funcionando, dá pra maquiar ainda. Então É, as pessoas, quando vinham na minha casa, esperavam me ver deprimida, triste. Aí teve uma amiga que falou, nossa, tá melhor que eu. Porque ela tava toda pelos cocos no dia que ela veio aqui e eu tava arrumadinha. Então, querendo ou não, isso me deu força. isso é ótimo mesmo, Daiane. Olha só, eu tenho uma história de câncer assim, um pouco triste na família do meu pai, porque minha família não tinha esse histórico de morrer de câncer. Mas eu percebi de uns anos para cá que meu pai teve duas sobrinhas que morreram com câncer. Eu não sei te falar em qual parte do corpo. Eu sei que eram duas irmãs, elas são sobrinhas do meu pai, elas eram muito mais velhas já. Uma irmã cuidou da outra e não contou para ninguém que tinha câncer. As duas tiveram câncer. Então, uma cuidou da outra e não contou para ninguém. As duas já estavam acima de 60 anos, você acredita? Uhum.
a irmã cuidou com câncer, descobriu que era câncer, não contou. A outra que tinha descoberto, a irmã estava cuidando até ela morrer. E ela cuidando da outra com câncer, não sei se chegou a fazer o tratamento dela, porque a gente sabia que era câncer, ficou sabendo quase na hora de morrer praticamente. Depois que ela cuidou tudo que ela podia cuidar da irmã dela, aí ela internou e se debilitou e morreu também. Mas ela O não contou emocional, pra ninguém Soraya. que isso afeta muito, não é? O emocional. O meu médico, ele falava que o meu protocolo de tratamento, que era quimioterapia, radioterapia e cirurgia, era uma parte do tratamento, mas que o meu emocional era 80% do tratamento. Então, 20% é protocolo e 80% emocional. Porque quando você está com o seu emocional bom, a sua imunidade ela fica boa, você reage bem a qualquer problema, a qualquer dificuldade. Agora, se o seu emocional não está bom e você ainda vai ser submetida a algo que vai abaixar a sua imunidade, aí é difícil. Por isso que muitas mulheres não conseguem passar pelo tratamento, porque muitas mulheres, Soraya, são abandonadas pelos maridos. Isso Já é ouvi uma relatos disso. realidade muito triste. E Uhum. aí, quando a mulher é abandonada, ela passa por um momento de depressão, de tristeza. A imunidade abaixa e o câncer começa a tomar conta do corpo. Então, é muito Porque importante o emocional. qualquer na vida da gente, se a gente se fica na tristeza, né? Fica assim, ai meu Deus, só lamentando ou magoada, então a tendência de qualquer doença, né, é só piorar. O Dai, e eu quero muito que você conte para as meninas também da sua volta por cima, mas antes de você falar como é que foi a sua volta por cima, eu queria que você me falasse o seguinte: quanto tempo, mais ou menos, se você tem uma noção que dura o seu tratamento, e onde que você encontrou forças, fora a sua fé, que você já falou que tem, a gente sabe que você, né, é uma mulher de Deus, e a gente já falou muito sobre isso aqui, mas, assim, um exemplo concreto de como que você falou assim, eu vou continuar e eu vou continuar meu trabalho, que foi na Mary Kay, ou outro que você fazia. Explica Uhum. para nossas seguidoras aí. Gente, dá um coraçãozinho para nossa live É, e A conte Mi me para nós perguntou se esses procedimentos são dolorosos, Sou. Eu vou responder para ela antes de responder a sua. sim, Ô, claro. Mi, são dolorosos, sim. Eu passei mal, eu vomitei muito, emagreci muito. Quem conviveu comigo viu isso. Só que é aquilo que eu falei. Eu me permitia sofrer um pouquinho, porque eu sou ser humano, mas depois vida que segue. Porque se eu me entregasse a toda a dor que o tratamento de câncer traz, hoje, provavelmente, eu não estaria aqui do jeito que eu estou para contar para você um pouco da minha história. Então, é doloroso sim se eu falar que não é, eu estou mentindo, mas o que funcionou para mim foi viver esse momento doloroso dessa forma que eu contei para vocês. Com relação ao meu tratamento, o câncer que eu trato é hormonal, então eu tomo quimioterápico todos os dias, vou tomar até 2023. O ideal é eu tomar por 10 anos, porque aí, quanto mais tempo você toma, maior a probabilidade do câncer não voltar, de ser eliminado. Só que eu tenho um desejo grande no meu coração de ser mãe, eu ainda não sou. Então eu vou tomar por 5 anos, engravidar e depois tomar mais 5 anos ou quanto tempo for necessário. Então o meu tratamento mesmo, ele termina com 10 anos. É muito importante você também viver o agora e não ficar, eu vou conseguir Sim, andar, não vou, não é? E colocar pensamento positivo, porque quando gera uma ansiedade, igual sim. o que a gente falou, vai abalar seu emocional e pode ter probabilidade não só de você ser mãe ou de muitas outras conquistas, né? Sim, e você me perguntou onde que eu encontrei forças. No Sim. hospital, graças a Deus, assim, eu tentei ver o lado bom daquele momento ruim que eu estava vivendo. Então, foi assim que eu ressignifiquei o câncer. Então, para muitas pessoas que estavam ali no hospital, era uma sentença de morte. Mas para mim era uma forma de levar autoestima, levar beleza de alguma forma para aquelas pessoas. Então eu levava maquiagem para o hospital e maquiava as pacientes antes delas entrarem para quimioterapia. E vendia Mary Kay no hospital. Enquanto eu estava lá tomando quimioterapia, meu marido estava passando o cartão para mim.
E aí, no hospital, eu conheci a diretora de humanização, a Maria Ângela, que é um amor de pessoa. E no dia que eu a conheci, ela tinha machucado o pé. E ela falou assim: Nossa, eu aqui com meu pé machucado e você passando por um câncer, toda alegre, que eu fazia vídeos no hospital pra fazer, tipo, live no Facebook, sabe? Mostrar Sei. como que era essa realidade. Porque não é a Aham. realidade que aquela realidade triste, deprimida. Eu escolhi viver uma outra realidade. Então a gente jogava bingo, eu maquiava as pessoas, enfim. E vendo esse outro lado, Deus foi me surpreendendo. Então, por exemplo, quando eu tinha cabelo grande, eu nunca tinha desfilado na vida. Lá no hospital, passando pelo tratamento de câncer, fui convidada para desfilar e representar o Mário Pena. Fiz ensaio fotográfico, essa foto aqui é do ensaio fotográfico que eu fiz. Para muitas pessoas isso pode ser uma futilidade, mas para mim era algo que era importante para mim e que me dava forças para seguir em frente. Outra coisa que me fazia seguir em frente era saber que através da minha dor as pessoas estavam tendo a sua fé restaurada, estavam enfrentando a vida de uma forma diferente. Eu ficava muito feliz quando eu recebi uma mensagem de alguém falando assim: Eu estou orando por você, ou aquele dia que você fez o vídeo no hospital, Deus falou no meu coração. Eu recebi uma mensagem uma vez de uma menina falando que ia tirar a própria vida. E aí Deus começou a falar no coração dela assim: Você está aqui querendo tirar a sua vida e ela está lá no hospital lutando para viver. E na hora ela desistiu de tirar a própria Sim, vida. Eu me sim. permiti ser amada pelas pessoas. Eu sempre fui uma pessoa muito dada. Eu ajudo todo mundo, mas eu nunca permitia ser ajudada. Ah, Então, eu me permiti ser ajudada. A Ângela, que está aqui na live, uma galera vinha aqui em casa, limpava a minha casa, fazia comida para mim que dava para um mês. E isso tudo foi servindo para mim de força. Forças para sim. eu continuar. Que eu falava assim: não, tem outras pessoas que estão buscando por mim também. Agora, você Uhum. falou algo prático. O Aí que você eu não tenho se para falar de entregou, né? não, o que eu tenho para te falar de algo prático, assim, algo que eu pratiquei e funcionou para mim, foi o pensamento positivo, a mentalidade. Então, por exemplo, você vai passar por uma quimioterapia, todo mundo vai fazer, todo mundo emagrece e vomita. Aí eu ficava assim, não, eu vou passar por quimioterapia, eu não vou vomitar, não vou passar muito mal, não, não. E essas palavras se tornavam realidade para mim. E até hoje, Soraya, principalmente depois que eu fiz o curso de coaching, eu pratico isso. Tem dias que eu não acordo bem? Tem. Mas aí eu fico falando para mim mesma que o dia vai ser maravilhoso, vai ser lindo. E aí, quando eu vejo, minha mente acreditou e o dia fica bonito. Tá, e assim, você que passou por essa situação, é, na sua opinião, tá, Dai? Porque às vezes a Tá. gente está colocando isso aqui e para outras pessoas faz total diferença, né? Sim. Mas, na sua opinião, o que não falar por uma pessoa que está em tratamento, ou quando quando a pessoa descobre que está com câncer, chega e fala, pá, estou com câncer, o que não falar, o que que você acha que isso possa interferir no emocional, o que que pode, Sim. o que que a pessoa pode sentir? Você já teve nesse lugar, talvez você possa transmitir um pouquinho de alguém. Então, eu vou falar do que eu não gostava de ouvir. Talvez a outra pessoa nem ligue, mas o que eu não gostava de ouvir, tá? E, Sim. inclusive, não gosto de ouvir até hoje. Primeiro, quando eu chego, demonstro uma dor, tipo, nossa, fiz o exame e apareceu um nódulo no meu pé, exemplo. Aí a pessoa fala assim, vai dar tudo certo. Eu não gosto. E hoje eu não guardo nada pra mim, sabe? Que eu vejo que alguém fez e me magoou, eu falo na hora, eu falo assim, que não fala que vai dar tudo certo, não. Que você não tem esse poder de falar que vai dar tudo certo. E o meu tratamento me fez desenvolver uma fé que não era uma fé otimista. A fé otimista não, vai ficar tudo bem, vai dar tudo certo. A fé real mesmo se não der certo, tá tudo certo. Então eu sou essa segunda, entendeu? Mesmo se não der certo, eu sei que Deus está comigo. Então eu não gosto de ouvir isso, que vai dar tudo certo, de ninguém. Pode ser meu marido, eu não gosto. Gosto da pessoa me abraçar e falar assim: olha, independentemente do que aconteça, eu estou com você. Isso para mim é excelente. Outra coisa, as pessoas chegavam na minha casa e contavam história. Nossa, a amiga da vizinha teve câncer, mas ela morreu. Aí eu ficava assim, gente, como é que a pessoa dentro da minha casa me conta uma história assim? Conta uma Uhum. história de sucesso, não conta uma história de fracasso. Outra coisa que eu não gostava é as pessoas falar quando meu cabelo caiu, falar assim, preocupa não, cresce.
A minha vontade era falar assim, raspa o seu e me conta. Aqui, Porque a gente mas convenhamos, tem muitas pessoas sem noção, né? Muitas. não, mas não é por Nesse maldade. Isso, mas nesse sentido, por exemplo, você está numa cama debilitada. Aí, igual você falou, a pessoa tem que te motivar, né? Falar, nossa, fulano fez, às vezes sem maldade, mas a importância da É, gente policiar as nossas palavras, em qualquer exatamente. momento é importante, né, Dayane? Mas no momento que a Exatamente. pessoa está atravessando uma doença, uma coisa assim mais grave, é, é importantíssimo. Por exemplo, você está lá no hospital fazendo quimioterapia, ela vai chegar contando a história de fulano que morreu. Não, mas no hospital não tinha esse problema, porque no hospital, Soraya, a gente fala de câncer igual você fala de Coca-Cola. A minha mãe, eu acho que ela tá aqui na live. Ela foi uma vez na quimioterapia comigo e ela ficou assustada, porque eu conversava com a moça e falava assim: qual câncer que é o seu? Ah, ela do útero, o meu é de mama. Ah, mas o meu voltou, o meu é a primeira vez. Aí até Ué, que bom que é isso, né? Porque Coca-Cola. aí ninguém fica Então, recriminando. no Não faz hospital, é diferença. essa a realidade, não faz diferença. Agora, dentro da sua casa, faz muita diferença. Outra coisa também que eu ouvi, eu escuto até hoje, isso também me irrita profundamente, a pessoa falar assim: o importante é que você está viva. Ninguém pode desmerecer a dor de ninguém. Então, Com não é por certeza. exemplo, eu tô sentindo esses dias dor na mama. É normal eu sentir. E aí, se eu comento, às vezes, vamos supor, comentei com você, você vira e fala assim: não, o importante é que você tá viva. Tipo, não tô nem aí pra sua dor na mama, o importante é que você tá viva. Só que eu não acho certo você menosprezar a dor de qualquer pessoa. A minha dor é na mama, talvez a sua dor é um problema que você não conseguiu resolver. E aí não é porque eu passei por um câncer, que é algo muito assim, que eu vou menosprezar a sua dor. Então, eu não me sinto bem quando as pessoas menosprezam um efeito colateral do meu medicamento. Que o quimioterápico que eu tomo, às vezes, me dá dor na perna. Aí eu falo que eu tô com dor na perna. Ah, não, o importante é que você tá viva. Oi, como assim? Não é assim que funciona. Isso Com me certeza. deixava irada. Dai, então, porque eu queria que você desse, qual o conselho que você daria para as mulheres do dia de hoje em relação à prevenção e aos cuidados? Porque, como nós falamos no início, muitas mulheres não vão ao médico, às vezes, muitas vezes por preguiça, tem outras que têm medo. Eu já ouvi amigas minhas falar assim: eu não vou não, porque se eu descobrir alguma coisa, deixa para eu descobrir quando eu estiver quase morrendo. Tipo assim, tem amigas minhas que têm histórico na família de câncer e têm medo de ir ao médico de descobrir Uhum. alguma coisa, né? Então, qual que é a mensagem que você deixa para elas? E para quem está fazendo tratamento também, o que você diria para elas? Ó, primeiramente, para quem é preventivo, né? Se toque, se cuide, vá ao médico. Não tem outra receita de bolo. A receita de bolo é essa. Não tenha medo de se tocar, não tenha medo de descobrir algo em você, porque quanto mais cedo você descobre qualquer coisa, mais rápido você vai tratar e mais rápido você vai ficar bem. Então, essa é a receita do bolo. E com relação a quem está em tratamento, o que funcionou para mim foi isso, mas talvez o que vai funcionar para outra pessoa seja algo diferente. Então, a primeira coisa é fé, porque a gente precisa ter uma fé estabelecida, uma fé em Deus, ou sei lá no que a pessoa crê, em Jesus. Eu creio em Deus, em Jesus. E a pessoa se amar em primeiro lugar. Porque muitas mulheres que passam pelo tratamento de câncer, elas se anulam o tempo todo com medo do que o outro vai pensar, com medo do que o outro vai dizer se vê ela chorar, com medo do que o outro vai dizer se vê ela sem mama. E quando você se ama primeiro, você se cuida primeiro para depois amar o outro. Então, a mulher que está em tratamento, ela precisa se amar em primeiro lugar, é o momento dela, é o momento que ela precisa se cuidar e se preocupar com casa, com o filho, com o marido, em segundo plano, porque o primeiro plano nesse momento é ela. E ser Você, grata, porque quando a gente olha, passa pelo tratamento de câncer, perde cabelo, os cílios caem, e o pelo do corpo cai. Eu fiquei igual um bebezinho quando nasce, só que careca. E aí eu comecei a valorizar os cílios, porque você que está aí do outro lado não valoriza, mas quando você não tem, a água cai direto dentro do seu olho e arde pra caramba. E aí, todo mundo num calor danado, eu com blusa de frio, porque não tinha pelo no braço, eu sentia muito frio.
Então eu aprendi muito e a mensagem que eu deixo é: seja grata, tenha gratidão. E a gratidão a gente só tem quando a gente olha para aquilo que a gente tem. Porque quando a gente olha para aquilo que a gente não tem, a gente é ingrato. Então, principalmente nesse momento de pandemia, nesse vucu-vucu todo, olhe para aquilo que você tem e esquece aquilo que você não tem. E eu tenho certeza que você vai ter um coração grato por tudo que você tem e vai ser muito mais fácil viver esses dias difíceis que a gente tem vivido. E para quem passa por um tratamento, passar pelo tratamento com esse coração agradecido. Verdade. Agora me conta aqui do chiquetê que você mesmo fazendo tratamento, você não se entrega em momento algum, e eu pelo menos posso falar, tem muitas amigas suas aí amigas sua na live que pode falar também, que não vê você reclamando, não vê você questionando, porque não é porque você teve câncer que nenhum dia na vida você vai reclamar de alguma coisa, de outra, né? Isso é do ser humano. Sim. Como que você, mesmo fazendo tratamento, igual você falou do sonho de ser mãe, aí agora aí você já me contou que você era diretora da Mary Kay, aí você resolveu, MQ, boa noite, você resolveu, agora você é consultora de imagem, para as mulheres que tiveram ou que estão passando por algum problema, que às vezes não é doença, né, Dai? Igual você falou, a gente não pode, a gente tem que compadecer com a dor do outro, independente do que está acontecendo, ter ânimo, ter coragem, como para mim, você, e acredito para as pessoas que estão participando dessa live, é um exemplo, igual eu vi amigas suas relatando aí nos comentários, se reinventar, sabe? Ter força para se reinventar, igual no seu caso, você falou, olha só, eu deixei a Mary Kay, ainda trabalho com a Mary Kay, né, gente? Olha vendendo peixe da Daiane. Mas você não é mais diretora na Mary Kay, ainda vende Mary Kay, agora está na carreira de consultora de imagem, coach, e você falou comigo várias vezes que não para por aí, né? E é o que eu sinto também. Então, E faz assim, um pouco para as mulheres se reinventar, mesmo com problemas. assim, gente, antes de trabalhar com o que eu trabalho hoje, eu trabalhava na CLT como gestora de RH. E quando você tem um diagnóstico de uma doença que pode tirar a vida, você pensa assim, poxa, essa vida é muito curta para eu fazer aquilo que eu não gosto, ou para fazer aquilo que não tem sentido. E aí eu percebi que eu estava fazendo algo que não tinha sentido. Eu abandonei o curso de psicologia, fiz o curso de coaching para ressignificar o câncer, que naquele momento eu precisava disso. Fiz um curso de maquiadora o ano passado, maquiadora profissional, porque eu sempre gostei, mas eu nunca tive o curso, mas eu fiz o curso para mim, não foi para ganhar dinheiro com isso não. E aí eu resolvi ir atrás do meu sonho, que era um sonho muito distante, porque eu não venho de uma família com dinheiro, não venho de uma família que trabalha no mundo da moda, só que eu pensei assim, é um sonho. Se eu posso sonhar, eu sempre falo isso com a Sô. Se eu posso sonhar, eu posso realizar. Então, vou atrás, senão eu já tenho. E aí fiz o curso de consultora de imagem o ano passado, esse ano já estou atuando. E o que eu vejo nisso tudo é que o processo de câncer, Sô, me mostrou o quanto que a imagem, o quanto que a autoestima da mulher, ela é preciosa. E aí, como consultora Mary Kay, eu conseguia ver isso também. E aí eu pensei, opa, eu já trabalhava nessa área e não sabia. Então, hoje, como consultora de imagem, o que eu tento é impulsionar as mulheres a descobrir a sua melhor versão, impulsionar as mulheres a resgatar a autoestima através da imagem. Porque quando uma mulher, ela se conhece, ela sabe da sua beleza, seja interna ou externa, e ela se veste de acordo com aquilo que ela almeja, gente, ninguém para essa mulher. Não há doença, não há situação, não há dificuldade, não há pandemia que vá segurar essa mulher. E é isso Sobe que eu no tento carro, você vai em viver. busca. Exatamente, é isso que eu tento viver todos os dias. E é isso que eu tento passar para todas as mulheres que me seguem nas redes sociais, também os amigos da igreja, as pessoas que convivem comigo. Né, que você já, quando eu fui sua coach, você falou muito comigo, né? Ô, Dai, olha Exatamente. só, nossa live está quase acabando e eu não posso perder de jeito nenhum hoje. Eu quero muito salvar essa live para deixar de inspiração para quem não pôde assistir, né? Então, eu já quero muito te agradecer por participar comigo, agradecer pela sua amizade também, né? Espero que as mulheres que estiveram aqui conosco
possam se cuidar mais, prestar mais atenção nelas, olhar para dentro delas, não é só em questão de doença, que elas possam te seguir no seu Instagram, para poder Isso elas mesmo, gente. Segue lá. aprender, para elas verem um pouco sobre autoestima, porque às vezes falar, eu estou acima do peso, aí acha que não vai, uma roupa não vai ficar legal. A gente sabe que roupa não é tudo, que cabelo não é tudo, mas a gente precisa disso um dia que você não está legal para levantar e arrumar um cabelo melhorzinho, né? Colocar uma blusinha, não precisa de roupa chique para. A Daiane ensina isso, tá, gente? Você não precisa de roupa chique para estar bonita. Exatamente, não Né? precisa. Então, a beleza vem de dentro do nosso coração, vem dos sonhos que a gente tem, das esperanças que a gente cria dentro de nós, da nossa fé em Deus. Então, a mensagem que eu queria trazer com você aqui hoje é isso, que para as mulheres não desanimarem, que a gente tem muita coisa boa e que a gente pode muito e que elas cuidem do marido também, pelos comentários que eu vi do namorado, que a questão do câncer é uma coisa muito séria, né? Que algumas pessoas não sabiam, assim como eu também não, que homem também pode dar câncer de mama, que no caso foi o que a gente falou aqui hoje. Então, se cuidem, sejam felizes. Se precisar do nosso apoio, é só procurar, que eu vou estar sempre com a mão estendida. E muito obrigada a todos vocês que participaram. E deixa um agradecimento para suas queridas aí que tá. Gente, obrigada por ter participado, obrigada por ceder o tempo de vocês, né? Que o tempo de vocês é muito precioso, assim como o nosso também é. E que de alguma forma vocês saiam diferente, vocês possam compartilhar o que foi falado aqui na live com as pessoas que vocês conheçam e que isso tenha servido para aumentar a fé, para fortalecer vocês nesse momento de pandemia. Me segue lá nas redes sociais, mulheres que estão aqui, porque eu sempre dou dicas de moda, de estilo, de autoconfiança, autoestima, para você colocar para fora a sua melhor versão. Dai, vamos tentar. Muito obrigada, gente, pelo elogio. Dai, vamos tentar fazer um print aqui pra gente postar? Não. Como é que tira comentário? Eu não sei fazer isso, não. Não, vamos tirar só um print, pode deixar os comentários. Deixa eu ver se eu Tá. consigo desativar. Peraí. Peraí, vou desativar só um minutinho. Vamos tentar. Sorriso. Ai, meu Deus. Pode ir? Pode, deixa eu ver. Ai, deu. Aqui, vou tirar outra. Se um ficar feio, a gente põe outro. Dai, eu queria chamar amanhã também todas as pessoas que estão aqui para participar da minha live vai ser com a Mari, ela é consteladora familiar. A live de amanhã vai falar de relacionamento entre pais e filhos. Ela vai explicar bastante sobre isso, atritos, o que você traz para sua vida que está te atrapalhando em outras coisas. Então, amanhã às 8 horas eu estou aqui novamente com a Mari, consteladora familiar. Convido você, Dai, se você também tiver disponibilidade, estaremos juntos aqui amanhã. Um grande abraço. Beijo com Deus. Obrigada, viu, mais uma vez. Nada, que isso.